Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos avançados do Espiritismo, que essa é a proposta e o sonho de Deolindo Amorim, nesta casa que tem a presidência de honra em Jorge Andréa e todos os carinhos e dedicações dos demais mentores que trouxeram o ICEB até aqui. Jesus querido, nós te agradecemos a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos. Rogamos-te, Mestre, que aceites agora as vibrações de nosso coração, rogando-te aceites as vibrações que enviamos agora aos nossos irmãos em humanidade que atravessam duríssimas provas e expiações, tal como tu predisseste quando estiveste diretamente entre nós. Mas neste instante, nós te agradecemos as bênçãos que tens fazido verter e que estás vertendo, por certo, nesta hora e a partir deste instante, por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, por sobre os nossos mentores, por sobre todos nós desejosos de aprender, de nos relacionarmos em paz, harmonia e tranquilidade, unindo-nos, Jesus, nesta hora, ao coração querido de nossa irmã, amiga e companheira Vanessa Anceloni. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, encaminhando-nos agora para as vibrações de César Reis, para nos acompanhar nesta prece. Paz e luz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Jesus amigo, amado Mestre, Senhor, benfeitores que nos amparam, inspiram e orientam. Tio lindo, querido amigo, Jorge Andréa, nosso presidente permanente de honra, né? Pedimos que venham das fontes fecundas da misericórdia do Senhor as energias que nós necessitamos, a fim de que a nossa reunião ofereça realmente condições para uma aprendizagem seguro, como é aquilo que sempre nos oferece nossa querida amiga Vanessa, a fim de que aprendendo mais, possamos nos capacitar para servir melhor. Esse encontro de hoje, muito além das questões intelectuais, seja um apelo efetivo para que o nosso coração se abra em favor da prática efetiva, uma relação rica, generosa, acolhedora para com todos, uma prática efetiva da caridade, que é o objetivo fundamental da nossa rotina espírita. Pedimos então as bênçãos e a misericórdia do Senhor para a nossa vida. Com esses propósitos, nossa irmã dirigente possa iniciar assim os trabalhos programados para a noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Vanessa Anceloni, que sempre vem aqui partilhar seus conhecimentos, tudo isso dulcificado pelas vibrações de seu coração e de sua mente, em estudos sempre proveitosos e profundos. Vanessa Anceloni é espírita de quinta geração, é brasileira-americana, neurocientista e psicóloga, formada na Universidade de São Paulo, a USP, com pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem trabalhado na divulgação espírita nos Estados Unidos há mais de 20 anos. É fundadora da primeira rádio espírita dos Estados Unidos, a Kardec Radio, 24 horas e totalmente em inglês. Editora-chefe da Spiritist Magazine há 13 anos. Fundadora-presidente da Spiritist Society of Baltimore, da Spiritist Society of Virginia, da Spiritist Society of Washington, D.C. É tradutora de livros espíritas, coautora do livro A Nova Geração, com Divaldo Franco, e está lançando na editora que leva a chancela das suas obras, livros infantis, pelo menos 4. Ela poderá nos falar, quando julgar oportuno na sua fala, sobre mais esta conquista pela qual nós festejamos junto ao seu coração. Vanessa, obrigada, querida. Deus te abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada, Nádia. Obrigada, professor César Reis. Obrigada, querida Rosa, Carlos, todos os amigos do ICEB. Hoje em dia é tão
abençoada essa oportunidade de nos encontrarmos para refletir sobre esses ensinamentos espíritas, que, como o professor César Reis falou na sua prece, o que conta mais é realmente o coração. Nem tanto o que o mundo vê, mas o que a gente vibra, o que a gente sente. E nesse sentimento, eu queria compartilhar brevemente que no dia 4 de julho, que é o aniversário da Kardec Radio, que é a rádio, nós lançamos 2 projetos, um que foi a editora Kardec Publisher, e a gente já tem 6 livros lá publicados. Todos os livros são de ordem mediúnica. Começamos com os livros infantis que vieram de um trabalho com a infância e a juventude que a gente tem feito aqui há 26 anos, porque quando eu vim nos Estados Unidos, eu comecei com o trabalho de educação aos jovens, entre eles os próprios filhos do Jorge Godinho Neri, que é o presidente atual da Federação Espírita Brasileira. Na época, ele estava aqui nos Estados Unidos. E nós iniciamos esse trabalho com os jovens e depois espalhando de Baltimore para Virgínia o trabalho da evangelização infanto-juvenil, que gerou esses livros. Então, quem quiser, eles só estão em inglês, porque o objetivo é realmente focar no trabalho aqui. Eles vieram diretamente em inglês e chama kardecpublisher.com. Bom, hoje nós vamos falar de outras emoções. O outro projeto, quem estiver perguntando qual que é o segundo projeto? O segundo projeto chama Kardecflix. Kardecflix.com, que nem um Netflix, só que espírita em inglês, onde a pessoa vai, kardecflix.com, ela pode acessar uma variedade de tópicos, onde ela clica e vai assistir os programas, vai escutar ou ver, escutar, programas das mais diversas ordens. A gente tem desde música espírita, até trabalho para criança e para o jovem, trabalho para mediunidade, a gente tem para todas as dos livros de Kardec, de vários outros livros. Então, para a gente é uma alegria muito grande, porque o movimento espírita na língua inglesa cresce muito, e isso é uma emoção, já que a gente vai falar de emoção, que é o meu tópico preferido. Desde que eu fui fazer meu doutorado, que era nessa área, e depois vindo para os Estados Unidos no pós-doutorado, a minha preferência sempre foi estudar as emoções. E para falar de emoção, eu vou mostrar alguns slides, porque fica muito mais interessante mostrar algumas coisas que é sobre o cérebro, para a gente entender como que nessa multidimensionalidade, mente e corpo, né, espírito, mente e corpo, a gente funciona. Até para entender o que fazer quando alguma coisa não está dando certo, né? Por exemplo, eu não estou me sentindo bem. Calma, peraí, será que é de ordem física? Será que é de ordem espiritual? Onde que eu vou buscar ajuda, né? A nossa ciência é linda, mas a ciência material ainda é muito limitada. Então, a ciência espírita, ela vem, ela está lá na frente. Ela está lá na frente já trazendo o que que a ciência vai nos dizer. Quando a gente vê a ciência trazendo a ciência material, a gente fala, nossa, vamos continuar estudando o espiritismo e vamos continuar prestando atenção. Como disse uma vez o Dr. Gary Schwartz para gente, ele que ajudou a gente no primeiro programa, e quase todo ano ele volta na Kardec Rádio para dar uma entrevista, e ele é esse cabeça da ciência humana que tem um vínculo profundo com William James e que estuda hoje em dia
já estudou médiums, ele já estudou campos de energia e agora ele está estudando essa questão da transcomunicação de uma forma muito refinada, num protocolo científico muito bem trabalhado, a não ter dúvida. Ele está trabalhando nessa área. Eu vou compartilhar agora alguns slides. Então, vamos lá. Neurociência e emoção. Tem muita coisa para falar. Nós selecionamos algumas coisas que fazem uma interface muito interessante com a ciência espírita. Não que tudo não faria, mas de tantas coisas, aquilo que seria essencialmente possível de nos também consolar. Então, vamos começar por aqui. A gente tem que começar pela visão cartesiana das emoções. Por mais que a gente aprecie Descartes, ele sempre considerou as emoções como episódios mentais privados, é assim que ele tratava. E muita gente ainda tem essa visão da emoção. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho emoção, eu não sou uma pessoa emocional, sou uma pessoa muito racional. A pessoa nem sabe o que está falando, nem sabe. Porque essa separação emoção, corpo, vida, como se fosse algo separado, como se assim, tô com raiva, vou pro trabalho, a raiva ficou lá em casa. Não fica, porque ela tá aqui dentro. Até a ciência material mostra que o nosso sistema nervoso central, ele modula essas emoções. Então não tem como, ó, eu vou ficar com essa raiva lá em casa. Deixa lá em casa. Não tem como. Se você não resolver isso, para onde você for, ela tá junto. E a gente vai ver nos livros espíritas, principalmente de André Luiz, que isso é fato. Nós vamos ver que a emoção não fica escondida embaixo do tapete, dentro de uma caixa, guardada. Ela fica lá vibrando e conectando, fazendo associações. E aí atraindo outras mentes que estão junto com a gente. Então a gente vai para o trabalho ou vai para o centro espírita. Ah, vou deixar essa tristeza para lá. Mas eu tenho que trabalhar ela. Às vezes, trabalhando no bem, ela resolve. Porque às vezes, muitas dessas coisas são da nossa inércia, da nossa estagnação. Falar de inércia e estagnação, eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês. A gente está preparando a próxima edição da Revista Espírita em inglês, do Spiritus Magazine, e um dos artigos vem desse livro, Eurípides, Médium de Jesus. Esse livro são das mensagens recebidas pelo professor Eurípides Barçanufo entre os anos 1906 e 1909, em Sacramento, Minas Gerais. Não são todas as mensagens, são algumas. Entre elas, mensagem de Maria. E é interessante que eu estava lendo, e a gente estava trabalhando na tradução, e Maria fala algo que é muito interessante para a gente. Ela diz assim: correi, correi, pois, a fim de chegar bem depressa às sumidades da luz. A inatividade, a inércia só prova retrogradação. Evitai-a, pois. A inércia, a inatividade. Por que que eu estou fazendo esse highlight? Porque nós estamos hoje no mundo com uma facilidade para tantas coisas, para se locomover, para comer, para se interter, para se comunicar de tal modo que muitas vezes a gente se acomoda e nessa acomodação a gente pode se perder e perder uma reencarnação. Por querer ficar no fácil. Por isso que eu falo sempre para a Virgínia, minha filha, e falo para o pessoal espírita amigo nosso. Gente, o fácil é amigo do diabo. Eu falo brincando, entre aspas, o diabo não existe. Eu falo, não é bom. O fácil é sinal de que a gente já aprendeu. A gente quer o difícil.
Veio difícil, oba, é sinal de que eu ainda não fiz isso, o meu músculo ainda não se acomodou. Então eu quero isso. Então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que sair da zona de conforto. Você vê que a gente abriu um super parênteses, agora a gente volta para Descartes. Ok, então vamos lá. Na atualidade, a nossa base, se você for ver a base dos estudos da emoção, eles vêm a partir de Darwin. É incrível, porque muita gente acha que Darwin estudou as espécies como quem não quer nada, só pensou. Não, gente, ele foi um gênio até no desenho, porque ele conseguiu desenhar a expressão emocional no corpo dos animais e dos humanos. Algo revolucionário, que somente hoje a neurociência, que é uma parte, é uma linha de fronteira nos estudos, que é a neurociência da linguagem emocional corporal, baseada nisso, que as emoções são adaptativas aos sentidos. Elas levam a uma ação que é beneficial ao organismo dependendo das circunstâncias ambientais. Só isso daqui, se a gente parar, muda a nossa vida. Por quê? Muitos de nós, com a nossa religiosidade, a gente tende a reprimir emoções negativas, sem perguntar o que originou aquilo para poder resolver. Eu simplesmente reprimo. Aí começo a ter doença psicossomática. Reprimir não funciona. Eu tenho que identificar. Porque, como ele diz, a emoção é até uma função. A emoção vem como um subproduto desse meu viver no meu ambiente, naquelas circunstâncias, naqueles eventos. Então, se eu sentir raiva, o que eu faço com essa raiva, gente? Eu não posso pegar e esmagar ela. Não resolvi. Ah, eu não quero ter raiva. Ah, eu não quero sentir tristeza. Ah, eu não quero sentir. Não tem como. Eu preciso descobrir o que ocasionou, porque ela tem uma função ali. Então, eu vou dar um exemplo. Eu senti raiva. Por quê? Porque eu olhei e vi que a pessoa estava roubando meu carro. Vou dar um exemplo. Aí a pessoa fala: Não, agora estou entendendo. Não quer dizer que você tem que ter a raiva, mas eu estou entendendo o porquê. Ó, a compreensão, diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 10, um livro de cabeceira, de estudar para todo espírita, quem quer se regenerar. Emmanuel falou em 1958, está lá no prefácio. Esse livro, ele é o resumo das diretrizes que eles dão lá nas escolas de regeneração, no plano espiritual. Eu quero me regenerar, então eu tenho que ler. Capítulo 10, compreensão, eu tenho que compreender. Não o outro só, a mim mesmo. E aí volta em Kardec, quando ele perguntou como é que eu faço para progredir sem ficar perdendo tempo e evitando errar. A resposta, autoconhecimento. Então, por que eu estou sentindo essa raiva? Por quê? Porque eu decodifiquei aquele estímulo do homem roubando o meu carro como algo ameaçador que invade a minha privacidade. Ninguém está falando que não é. Mas será que Jesus ia sentir raiva se ele visse o carro dele sendo roubado? Não iria. Por quê? Porque ele decodifica o evento diferente. E aí é um outro estudo de alguns físicos que se surpreenderam, é da área da psicofísica. Eles se surpreenderam em perceber que quando a gente faz um erro
Não é porque a gente escolheu errado, é porque a gente decodificou. Antes de escolher, a gente decodificou aquele ambiente, aquele evento, de maneira equivocada. Então, Jesus estava certo. Então, Jesus veio dar um outro código para falar assim: olha, quando você vê alguém bravo, lembra, essa pessoa pode estar com dor de barriga. Quando você vê uma pessoa agressiva, lembra, ele pode estar com um problema na casa dele. Então, ele começou a ensinar a gente a decodificar diferente os estímulos da vida para que a gente pudesse ter respostas diferentes. Então, eu não vou eliminar a raiva reprimindo ela. Eu vou mudar a maneira de eu ver aquilo que promove essa emoção, que gera essa emoção. Porque essa emoção, ela tá vindo para eu me adaptar à lei de preservação. Meu Deus, meu carro, ai meu Deus. Mas espera aí, calma. Aí vem lá o Evangelho, capítulo 5, mais longo. Bem-aventurados os aflitos. Quanta bênção a gente ter esse ensinamento falando pra gente que na vida, para prevenir tudo isso que a gente está vendo no mundo, a mente desequilibrada, o suicídio, o homicídio, a gente precisa ter calma e resignação. Vamos pegar a calma. Como que eu posso ter calma se aquilo que eu estou vendo, eu estou lendo e interpretando como algo perigoso, como algo que me ameaça, como algo nocivo? Então, eu preciso mudar esse código. Eu tenho que. Vamos pegar assim, o tradutor de Jesus. É como se eu tivesse um tradutor de Jesus, ele vai traduzir para a gente poder ter uma resposta diferente. Então, a gente não pode mais ficar chateado que tem emoções infelizes. Por exemplo, a emoção da inveja, dos ciúmes. Para gente que é espírita, a gente vai ler Kardec, por exemplo, no livro dos médiuns, Kardec fala lá. Uma das coisas mais difíceis num trabalho desse, no centro, numa sociedade espírita, nos trabalhos, é o ciúme e a inveja. Por quê? Porque a gente está interpretando os fatos de modo que nos leva a essa emoção. E se eu mudar a maneira de interpretar? Se eu decodificar os estímulos que eu estou tendo de forma diferente, é possível chegar em emoções mais felizes, gerando possibilidade de construir sentimentos nobres, que é um outro passo. Então, a gente está vendo aqui, ó, Darwin vem, ele vai perceber que o corpo, o organismo, desde os animais, tem emoções que pertencem a essa adaptação, sobrevivência. Aí eu posso trabalhar em cima disso. O doutor Antônio Damasio, na Universidade da Califórnia em San Diego, ele é português americanizado, ele se naturalizou americano, e ele diz, como um dos especialistas nessa área, que a emoção, longe de ser uma esquisitice biológica, é, na verdade, parte integrante da cognição. Então, essa coisa de eu sou muito racional, não sinto nada, não existe. Na verdade, para ter essa razão equilibrada e operante, eu preciso da emoção. E nós estamos falando isso no campo mais perto que a ciência trabalha, que é a emoção, porque a parte sentimento já envolve um trabalho cortical, vamos dizer assim,
dos sentimentos que só agora, com a tecnologia da ressonância magnética, por exemplo, a gente começa a adentrar um pouco mais nisso. A emoção ainda tem os correlatos muito fortes na nossa fisiologia, permeando toda a nossa biologia, de modo que a gente tenha certeza de que aquilo está acontecendo com o organismo. Então, por exemplo, eu posso pegar um roedor, um laboratório. Eu lembro um professor da USP, da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, eu estava na época fazendo doutorado, ele falou assim, vamos passar uma corrente aqui nessa estrutura do cérebro. E ele não falou nada o que ia acontecer. Daqui a pouco a gente viu aquele rato correndo, pulou, saiu da caixa, estava correndo pelo laboratório como se tivesse um gato atrás dele. Aí ele sorriu e falou assim: tá vendo? Essa é a área do medo. A gente atingiu uma área na amígdala, que é do medo, e ele não tem nenhum gato, mas é como se tivesse. Na hora eu já lembrei, falei, meu Deus, olha os espíritos obsessores, né? Fazendo a gente ficar assim, morrendo de medo. Não tem nada, mas eles vão lá. As correntes vibratórias naquela associação estimulam e eu começo a ter todo o ataque de pânico, tal que eu perceba que o mundo está acabando e não está. Eu estou dando um exemplo. Vamos lá. Por isso que hoje nós acreditamos que a gente está numa era, eu sei que a gente fala era do espírito, mas tudo começa pela parte emocional. Porque até então, tudo era da parte intelectual. Nós estamos adentrando essa era, já faz o quê? Uns 20 anos, 30 em média, que a gente está adentrando esse conhecimento do ser humano na sua emocionalidade. Mas nós poderíamos dizer que na Terra ainda estamos muito atrasados. Poderíamos dizer que existe um índice de analfabetismo emocional muito grande. Vou dar um exemplo, como que a gente pode detectar isso? Pergunta para as pessoas, o que que você está sentindo agora? Muita gente vai falar, sei lá o que eu estou sentindo. Não sei, acho que é isso. Não sabe nem o nome da emoção. E hoje a gente tem inúmeros dicionários de emoção. Nós já podemos visualizar o dia que na Terra as escolas vão ter no seu currículo básico, igual a matemática, português, outras coisas, igual o estudo das emoções. Para as crianças e os jovens aprenderem a nomear emoções. Por quê? Porque os estudos mostram que quando você identifica a emoção, você pode mudar. Aqui nos Estados Unidos chama name it e você pode tame it. Você pode domesticar. Se você nomear a emoção, você pode domesticar ela. Mas se eu não souber, eu não tenho como mudar. Então, por exemplo, uma das psicólogas que eu conheci americana, na Califórnia, em 2009, a gente estava numa feira internacional do livro espírita, em Nova York, 2009. Num stand do SEI, ajudando o SEI a fazer os contatos com as distribuidoras da época, entender o mercado. E nós tivemos condição de conhecer várias pessoas, incluindo essa psicóloga, que, pioneira na época, montou um dos primeiros dicionários de emoção para crianças, jovens e adultos.
Quantas emoções ela colocou nesse dicionário? 150. 150. Hoje, a partir de então, teve um boom, principalmente durante a pandemia, muitos autores de crianças, jovens e adultos trabalhando essa conscientização sobre a importância da gente se conhecer nas nossas emoções. O que que eu estou sentindo? Saber. Porque a inteligência emocional, um conceito que veio antes de Daniel Goleman, veio com psicólogos da linha social, falando, mostrando para a gente os 3 pilares. Eu tenho que monitorar o tempo inteiro o que eu sinto, o que os outros sentem, saber o que fazer com isso, o que eu penso com isso, o que eu faço com isso. Então, para você ver como que a gente ainda está longe. Como é que eu vou saber o que eu estou sentindo? Eu preciso me auto-observar. Como é que eu sei o que o outro sente? Eu preciso aprender a observar de uma maneira objetiva, sem projeções, e discernir, ó, o terceiro aspecto, discernir o que fazer com essas informações que eu adquiri o tempo inteiro. Por isso que Jesus era o mestre perfeito, porque ele sabia, ele batia o olho, pá. Claro que ele já sabia por outras questões, mas a gente sabe que quando a gente estuda Jesus, a gente vai ver que ele não era um mestre falador. Ele não veio aqui para ficar falando, pregando, pregando, pregando. Ele veio para viver. E na linguagem corporal, emocional dele, a gente vê a expressão dessa coerência. Alguém que era sábio sobre tudo, e nesse caso específico, a questão das emoções. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente ver. Ele encarnado ou desencarnado, olha só como que é. A gente está estudando, reestudando Paulo Estevão aqui no centro, e essa passagem controvérsia, né? Controvérsia de Pedro, Paulo e Tiago sobre a questão da circuncisão. Aquela polêmica. E Pedro foi fazer uma prece, mostrando pra gente, tá com problema, faz a prece. Ele foi fazer a prece. E aí ele sente a presença do mestre que vem. E ele não, não, não vem para pregar nada. Ele só entrega a solução em harmonia. Ele fala, Pedro, a gente tem que focar nos filhos do Calvário. Não tem que perder tempo discutindo coisas. Isso é inteligência emocional. Não vale a pena. Não vale a pena eu ir atrás das pessoas que não me compreendem para elas me compreenderem. Não vale a pena. Tem gente que faz isso e cria mais problema. Não vale a pena competir. Não vale a pena. Então, naquela disputa de ideias e ideais, vem o Cristo, sábio, e fala: vamos focar em quem sofre. E assim tem que ser nossa vida. O mundo não vai entender por muito tempo, mas o tempo vai mostrar. Porque uma árvore, ela não precisa falar para dar frutos, ela frutifica. E como disse Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos. Na nossa vida de relação, que é o ponto central, na vida de relação, que é o ponto central das nossas reencarnações,
Nós viemos para aprender a nos relacionar. Confesso que, apesar de eu ter nascido numa família espírita que me ensinou muito, essa consciência eu só tive muito depois, sobre que o foco é o relacionamento. É aprender a se relacionar com o outro. Porque tem muita gente que acha que para se espiritualizar, para ascender, eu fico lá meditando embaixo de uma árvore, eu vou me iluminar. Mas Buda não fez isso, não. Buda, quando a gente estuda a história de Buda, que foi enviado pelo Cristo para a Terra, ele não ficou lá e se iluminou assim. Ele se iluminou porque ele encontrou o outro, ele saiu de ser príncipe, foi ver o mundo, conheceu e falou: não, eu não posso ir nem um extremo, nem o outro. É o meio termo. E aí ele dá as diretrizes. E ele compartilha as diretrizes. Aí ele se ilumina. Eu me ilumino com o outro. Não tem como ter luz dentro de casa, fazendo prece, lendo livro espírita, escutando um monte de coisa na internet e se iluminando. Não, eu tenho que ir ao encontro do outro. E que outro? Aquele que sofre. E às vezes o que sofre está embaixo do teto nosso. Só que a gente não vê. A gente até fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente não vai ao encontro. Por quê? Porque a gente não sabe fazer o que fazer com essa emoção. Então eu prefiro ficar indiferente àquele parente, àquele familiar, e eu vou postergando o que de principal eu vim fazer numa reencarnação. Então, eu preciso, desculpa, me alfabetizar. A emoção, como falam os trabalhos da medicina, num dos importantes relatos científicos, uma revisão linda que tem nesse jornal Jada, que fala emoção é um fenômeno multidimensional. E não é um trabalho espírita, mas a gente pode pegar essa informação e realmente extrapolar para a questão energética, espiritual e conseguir compreender isso melhor, quem nós somos a partir das nossas emoções. Para construir sentimentos felizes e nobres, eu preciso compreender as minhas emoções, que advêm, como Darwin falou, advém desse meu contato com o ambiente que faz com que eu tenha essas emoções para me adaptar a sobreviver. Então, eu vou compreender para daí eu poder criar sentimentos nobres. Para eu perdoar, eu tenho que entender por que que eu estou com raiva. Porque eu estou lendo esse cenário de uma forma que me gera essa raiva. Para eu perdoar, eu preciso voltar, reler esse cenário, decodificar, interpretar de uma outra maneira, para que eu tenha uma emoção diferente que me permita o perdão. E para fazer tudo isso, eu, como espírito imortal, vou perceber no meu corpo o que é que está acontecendo, para que eu me conheça e possa decodificar a vida diferente para poder construir sentimentos nobres, felizes, como Jesus propôs. Para eu ser compassivo, misericordioso, ter o perdão, eu
preciso fazer essa reflexão de como eu estou decodificando. Vou dar um exemplo. Se a pessoa entra no centro espírita e eu sentir como uma ameaça, só porque a gente tem ideias diferentes, vai ser difícil a gente conviver em harmonia. Mas na hora que eu revejo que essa pessoa não é uma ameaça para mim, porque ela tem o direito, a lei de justiça, é o direito das pessoas serem quem elas são. Quem quer ser justo tem que deixar os outros ser como eles são. Ah, a pessoa gosta de falar muito, deixa ela falar. Ah, mas atrapalha. Mas isso não precisa ser algo pessoal. Por isso que uma vez o mentor amigo Joseph, ele falou para mim, Vanessa, toda vez que você vê um cenário desse tipo, você lembra do seu cachorro. Meu cachorro adora pegar um pano para brincar comigo. Eu pego de um lado, ela pega do outro e fica puxando. Ele falou para mim, lembra do pano. Lembra do pano. Você vai pegar o pano? A pessoa tá querendo que você pegue o pano para ficar ali no cabo de guerra. Você vai ficar? Não. Então não pega o pano. Deixa o pano. É que nem o cachorro quer brincar, deixa. Aí se você não brinca com ela, ela vai e fica batendo o pano. Ela tá se divertindo ali. Tá bom. Às vezes a pessoa assim, ela quer que o outro pegue o pano e fique. É o tormento. A pessoa fica naquele tormento. E é aí que a gente vai ver os tormentos voluntários até no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a pessoa tem tudo para fazer, mas não precisa daquilo, mas ela faz. Só para criar problema para ela. Para que isso? Deixa para lá. Como minha avó dizia, são gravetos. A minha avó sempre dizia isso. São gravetos. Vovó foi presidente do centro espírita que existe até hoje, centenário no interior do Brasil. E ela sempre, muito pacífica, falava, filha, ou falava para meus irmãos, isso são gravetos. E até hoje, eu lembro, quando a gente era criança, a gente não entendia nada que ela estava falando. Hoje, ela vai fazer 96 daqui a 2 dias. E vovó Amália ainda deixa pra gente tantos ensinamentos, entre eles esse. São gravetos, não vale a pena. Porque ela está decodificando aquilo que é uma ameaça para a gente, ela está vendo com outro olhar. Ela está vendo com um olhar que aquilo é pequenininho. Não vale a pena deixar aquela emoção degringolar. E aí que a gente vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e a gente vê Hahnemann falando da raiva. Não é o corpo o culpado, hein? Quando a gente fala que essa emoção é um fenômeno multidimensional, ele perpassa o corpo, mas o corpo não é a raiz da emoção. Ele se expressa no corpo. Tudo advém da mente e a gente precisa trabalhar a mente. Isso é muito importante para a gente, porque o espiritismo, eu vou fazer um parênteses bem grande aqui. Quantas pessoas falam para mim, Vanessa, eu quero uma coisa mais universal. Não tem nada mais universal que o espiritismo. Nada. Tudo que você vê fora tá lá. Tem que saber ler, tem que estudar. Quem estuda o espiritismo entende que tudo que está ali espalhado, como dizia Kardec, na Revista Espírita ele escrevia, as ideias espíritas nos livros que, entre aspas, não são espíritas, tá lá. Hoje em dia, nos filmes que não são espíritas, as ideias espíritas estão lá. Por quê? É universal. É universal. E esse
E essa universalidade é que nos dá a segurança, porque é a fé raciocinada. É o que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente entende que quando Emmanuel chegou para o jovem Chico Xavier e falou, ó, se você quer ajudar, você tem que ter disciplina, 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 a gente pode elocubrar sobre o significado profundo de tudo isso. Uma delas é essa disciplina intelectual, disciplina emocional, disciplina espiritual, das inteligências múltiplas que a gente tem. A disciplina. Tem pessoas que vão para a escola, formou, nunca mais estuda nada. A enxada do intelecto está enferrujada. Por isso que o Espiritismo é maravilhoso, porque ele vai em todas as áreas permitir que a gente expanda a nossa intelectualidade. Mas não só isso. É uma intelectualidade trabalhada para promover o espírito a partir do seu trabalho emocional, porque Jesus foi um mestre que disse que a gente é luz, luz que se faz a partir do momento em que a gente a constrói, constrói a partir da nossa remodelação emocional que vai se expressar em todas as nossas dimensões. Aqui, só para nossa curiosidade, que nos estudos da neurociência da emoção, uma das áreas centrais é a amígdala. É todo o sistema límbico das várias estruturas, mas em especial a gente ainda está trabalhando estruturas muito, vamos dizer assim, do cérebro mais reptiliano, como diz André Luiz. Essa amígdala que fica lá como se fosse do tamanho de uma azeitona, quase que no meio do nosso cérebro, a gente vai ver que ela tem multicapacidade de modular a nossa emoção, as várias emoções, as várias, entre elas o medo. Aqui é só para a gente visualizar essa amígdala em verde, conjugada, né, a outras estruturas do sistema límbico, no meio do nosso cérebro, fazendo essa modulação emocional. Por isso, quando alguém fala pra gente, vou repetir, eu não sou uma pessoa emocional, a pessoa não sabe o que está falando, porque o cérebro foi feito para processar emoção. Então, não tem como, eu não sinto nada. Sente sim, você que não está percebendo. Hoje em dia, como existe esse óculos virtual, que a Google tem, a Microsoft, o, o Facebook Meta, né? Tem o óculos virtual. Muitos de nós estamos usando esse óculos virtual numa outra realidade que não percebemos o que está aqui agora. Desconectados, daí muitas das doenças mentais. Aqui um estudo lindo que foi feito uma década atrás sobre a linguagem corporal emocional. Era um estudo onde a pessoa mostrava a expressão facial com uma emoção e o corpo com a mesma emoção, ou trocado, que é o que eles chamam de incongruente. Era congruente ou incongruente. Mas ele mostra pra gente que quando você olha para uma pessoa e você vê que essa pessoa, no seu rosto, está apresentando uma emoção e o corpo outra, como é que a gente que está olhando interpreta? Nessa figura da direita, o homem está sentindo raiva e medo.
e o do lado, o, o rosto é do medo e o corpo é da raiva. O que que impacta pra gente? Quando eu olho, o que que eu acho? É a expressão corporal? É a expressão facial que predomina? Sim, ela é considerada uma linguagem corporal emocional, mas especificamente da face. Então, a importância da gente ter consciência do que está emanando. O que que o outro está vendo em mim, no meu rosto e também para gente que é espírita, na vibração. Muitas vezes a gente vai encontrar parceiros do passado. Pensa nisso, que nos conhecem de outros carnavais. Eles olham para a gente, eles não estão vendo a pessoa que está aqui, eles estão vendo a gente lá atrás. Então, quando a gente faz qualquer coisa que conecta com aquele passado, pronto, é muito difícil mudar. Por isso que a gente precisa viver em família a vida inteira, porque vai levar um tempão para a gente ter a chance de resetar, vamos dizer assim. Falar, não, não sou mais aquela pessoa, mas eu ainda trago elementos que ainda puxa o botão do outro, o botão, a pessoa sente exatamente o que a gente fez ela sentir na vida passada. E para isso, gente, muita prece e calma e resignação. Mas, Vanessa, eu tento de tudo. Eu sei. Eu sei o que você está falando. Mas, calma. Continue orando. Continue vibrando. Jesus falou, fazer prece para aquele que é o inimigo. A gente está orando. Eu lembro numa entrevista da rádio, da Kardec Rádio, em 2014, quando nós estávamos falando com um cientista que não é espírita, americano, mas que ele mostrou que os casais que oram um pelo outro, o casal, os parceiros que oram pelo outro, eles conseguem viver melhor. Então a gente tem que persistir. Não é fácil, mas a gente precisa persistir. Outro relato que eu já falei aqui antes, eu gosto de repetir isso. Os estudos que falam, 20 anos atrás, hein? Que foi numa revista fantástica, numa revista científica, falando o quanto a nossa baixa autoestima diminui, reduz partes do nosso cérebro. A gente acaba tendo perdas a partir da baixa autoestima. A importância de se autoaceitar. Emmanuel tem uma mensagem linda nesse livro aqui, ó, Mãos Unidas. Uma mensagem que fala sobre a autoaceitação. Ele fala que é importantíssimo, todos somos filhos imortais de Deus. Todos. E ele diz assim: ante as provas e tribulações que nos cercam, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral. Olha que conceito revolucionário. Essa questão da autoaceitação não é aquela coisa bobinha, é a partir de Deus. Eu só posso me amar com Deus. Na minha prática clínica, eu não consigo. Quando eu vejo que a pessoa não tem essa base de Deus, a gente ajuda, mas eu vejo que a pessoa não consegue dar o passo. Porque sem Deus fica difícil se amar. Por que que eu vou me amar? Não fui nem eu que me criei.
Não, mas eu sei que aquilo que me criou para um propósito que eu estou para descobrir. Criou e é bom, justo, misericordioso, inteligentíssimo, é a suprema inteligência. Eu falo, meu Deus, eu tenho que me amar muito, porque se essa inteligência me criou, é porque eu sirvo para muita coisa, não é pouca coisa, não, é muita coisa. Como todo mundo. Aí eu me equalizo com as pessoas, que foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos equalizar. Ó, você está sentindo aqui em cima? Vem para cá. Aqui embaixo? Vem para cá. Vamos ficar aqui, ó, junto. Não tem mais nem menos. Nós somos iguais, diversos, mas iguais. Isso é revolucionário. Se a gente achar nossa igualdade, a gente fica junto. Olha a igreja de Antioquia, quando a gente vê no Paulo Estevão, Emmanuel contando. Ela foi uma igreja fraterna, amiga, porque todo mundo se sentiu no mesmo patamar. O dia que começou, mas você é o gentil, não está circuncidado. O outro já está. A gente é diferente, pronto, começou a quebrar a união. A união vem desse sentimento do nosso ponto em comum. E o ponto em comum é que a gente é filho de Deus. Por isso que todo dia a gente tem que dizer: eu sou filho de Deus, sou luz, sou paz, sou alegria de viver. Sou luz, paz, alegria de viver, como Joana de Ângeles falou através de Divaldo Franco. Esse estudo de 2004 mostrou que cérebros de pessoas com baixa autoestima são 5 vezes menores do que os do que se sentem bem consigo mesmos. Meu Jesus, então a gente precisa urgente ajudar o povo a se sentir melhor. Urgente, urgente, porque a gente perde capacidades em se sentindo para baixo. Por isso que eu falo, ó, eu sei que vocês estão no Brasil, mas vou falar para vocês, amigos, a gente, quando é o espírita que sai e vai para outro país, a gente tem que ajudar a fazer o trabalho espírita na língua do país. Por quê? Porque quando eu ajudo a pessoa, mesmo que ela não saiba, por exemplo, o inglês nos Estados Unidos, ela entra no centro espírita, todo mundo falando inglês. Mas não sabe, vai aprender. Vai aprender no melhor lugar. Aí ela sai mais forte, capaz, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, fechando portas para a obsessão, que vem quando a gente tem uma auto-obsessão. E a baixa autoestima vai gerar essa auto-obsessão. Então, é caridade fazer o trabalho na língua do país. Mas, Vanessa, eu tô aqui temporariamente. Aprende o inglês temporariamente. Chico Xavier, quando estava aqui em 65, 66, ele aprendia inglês. Ele não quis implantar o espiritismo em português nos Estados Unidos. E a gente está atrasado. A gente precisa correr. Nós temos um senhor americano de 80 anos no Centro Espírita da Virgínia. Ele começou com a gente 12 anos atrás. Está até hoje com a gente. John DeRosa. Ele que fez a gravação do livro dos Espíritos em inglês, junto com outro americano, que é o Steve Shepard. Eles, em 3 anos, gravaram o livro inteiro. Está lá disponível na Kardec Rádio. E ele diz assim: Vanessa, eu queria tanto ter conhecido o Espiritismo antes. E eu já falei para ele: perdoe-nos, João. Perdoe-nos os brasileiros que vieram para cá. E não fizemos isso antes, porque a gente só pensou na gente. Tadinho do imigrante brasileiro. O pessoal pensou errado. A verdadeira caridade é esquecer da gente e pensar no outro.
E ele falou ontem para mim, graças a Deus, mesmo nos meus 70 anos, eu encontrei o Espiritismo. Porque é tudo em inglês no Centro Espírita da Virgínia, no Centro Espírita de Baltimore, no Centro Espírita de Washington. Tudo em inglês. Porque se for em português, com uma reunião em inglês, o que que acontece? A pessoa quer mais, não tem. E aí? Ela fica, vai embora. Não fica. E esse senhor, ele não veio porque é esposo de uma brasileira. Ele veio porque ele é genuinamente interessado, ele faz parte da reunião mediúnica. Então, eu digo isso para vocês porque é fundamental a gente encorajar as pessoas ao potencial delas, não deixar que a estima caia. Mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho antes da gente pausar, hein? Emoções e expressões faciais são contagiosas. Tem estudos já mostrando, isso é do grupo do Antônio Damasio, mostrando para a gente as áreas do cérebro que são estimuladas quando a pessoa vê o outro com a emoção X e aquilo vai repercutir os neurônios espelhos em nós. Bom, rapidamente, passos para a gente se alfabetizar. Tá consciente de que nós somos espíritos ligados a um corpo material pelo corpo espiritual, que é o perispírito, e que nós temos condicionamentos, às vezes emocionais, que a gente precisa mudar. Esse livro muito interessante, do Daniel Siegel e outros, falando sobre o poder curativo das emoções, se a gente as compreender. Então, dá esse trabalho de autoconhecimento, como a gente falou no Livro dos Espíritos, pergunta 919, onde a gente vai trabalhar as nossas paixões para que elas, pouco a pouco, como diz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, dos nossos instintos, a gente vai para as sensações, depois para os sentimentos. Nós estamos ainda nessa transição. Nossa sociedade ainda é muito sensação. A gente tem até aqueles vídeos que o pessoal gosta de ver, só ver a pessoa cortando areia. Ai, nossa, que satisfação só de olhar aquilo. A gente precisa, ó, mais, hein? Mais emoção para sentimentos. Por isso, só uma referência rápida para aqueles que querem mais. Livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, capítulo 2. Ela faz essas perguntas. Como que eu tenho reagido? Qual o meu comportamento perante as pessoas? Como devo desenvolver meus sentimentos comigo e com as pessoas? E claro, o nosso modelo para desenvolver esse trabalho emocional, corporal, aproveitar que a gente está no corpo para ver isso, porque o corpo mostra o que a gente está sentindo e nos sublimarmos para chegar nessa consciência crística que Jesus, nosso mestre, nos trouxe. Obrigada, Vanessa, como sempre, uma uma iluminação para os nossos sentimentos e as nossas emoções e os nossos mecanismos para cairmos em si, cair em si, cada um de nós, na expressão de nossa querida Joana de Ângeles. Nós não temos aqui propriamente perguntas, mas nós temos saudações de Jorge Pio, que está aqui conosco, é nosso expositor no ICEB, está nos cumprimentando, e a Maria José F. da Silva também nos cumprimentando, aí de São Paulo, capital. E certamente que há outros que não se manifestaram, mas nós rogamos a Jesus que nos abençoe a todos e convidamos a todos que estão conosco em ambos os planos de existência para continuarem conosco.
A Rosângela Maria Andrade também agora se manifestou, está dizendo fantástico, gratidão. Concordamos, viu, Rosângela? Uhum. Enquanto outros companheiros eventualmente não se fazem presentes aqui através de alguma mensagem, eu vou te perguntar, Vanessa, a respeito de uma distinção conceitual entre sentimento e emoção. Parece-me que em alguns momentos você usava emoções e sentimentos como sinônimos, agora, ao final, inclusive citando o Evangelho, capítulo 11, né? Sentimentos acima e as emoções estariam abaixo necessariamente, porque você tem as sensações, estariam aí no plano das emoções, segundo nós entendemos. Pode comentar isso, querida? Não, tem uma diferença. Se a gente voltar lá no Darwin, a emoção, ela é o quê? Entre aspas, uma reação, É né? fisiológica, né? Fisiológica, ela pertence ao momento evolutivo. Por isso que a gente fala, você não pode ter raiva de ter raiva, é contraprodutivo. Tem que entender essa raiva, usar o nosso cortical para poder botar uma coleira lá, para poder domesticar, como a gente falou lá no começo. O sentimento já perpassa uma elaboração cortical. E para isso, a gente tem que trabalhar o quê? A nossa interpretação, a decodificação dos eventos e o discernimento. Melhorou, Nádia? Sim, sim. Para mim está ótimo, está ótimo. Existem aqui também algumas observações quando você falou sobre a psicóloga norte-americana que fez o dicionário com 150 emoções, que você conheceu lá em 2009, Isso. numa feira, né, das emoções. Aí, quando você se referiu à questão da inteligência emocional e dizendo que esse conceito antecipa ou está antes de Daniel Goleman, mas o Daniel Goleman não tomou por empréstimo a inteligência emocional da inteligência emocional do Howard Gardner? Sim, ele aproveitou o conhecimento Isso, e desenvolveu e trouxe isso à tona no seu livro famoso sobre a inteligência famoso. emocional, né? Exatamente. Na verdade, ele fez uma aplicação do que Exato. o Howard Gardner teorizou, formulou nas Exato. múltiplas inteligências, não é isso? Olha, o Leir Paiva está dizendo aqui, linda mensagem, pois é, Leir, e que maravilha, professora Vanessa. Nós também concordamos, estamos ainda juntos aqui. Quando você se referiu à linguagem corporal emocional, e foi tão bem ilustrado aí com aquelas imagens, né, o corpo falando, você estaria pensando talvez naquele livro O Corpo Fala? Eu já li esse livro muito tempo atrás. Eu não lembro mais, faz muito tempo, mas eu acredito que livros dessa ordem, eles tenham a sua veracidade em função desses estudos mais recentes. Esses Isso. estudos da linguagem emocional corporal da neurociência é muito recente, Uhum. porque ele adveio agora dos recursos tecnológicos dos estudos de imagem do cérebro. Antes não tinha como a Sim, neurociência fazer esse acesso, agora tem. Então, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem possibilidade de começar a adentrar o cérebro e entender como que o corpo fala mesmo, né? isso. É como que ele fala agora. Como que ele fala? Aliás, esse livro Corpo Fala, ele é muito interessante, fala numa linguagem muito fácil para todos nós, e até onde eu me lembro, também li há muito tempo, até onde eu lembro, as, as questões, as descobertas, os desdobramentos que agora com
a neurociência faz com a ressonância magnética funcional, eu acho que isso tudo está corroborando, até onde eu me lembro, o Corpo Fala, esse livro, né, que antecipou. Dalva Musi, que maravilha, professora Vanessa. Vitória Sobral, boa noite, irmãos. Estamos indo. Quando você falou, quando você falou sobre congruência, incongruência, sobre a questão do rosto e do corpo, que às vezes são incongruentes nas mensagens que expressam, Aham. e você falou uma coisa tão interessante na, na memória emocional do espírito. Quando a mesa mediúnica, o espírito vem muitas vezes querendo vingança, querendo, porque ele está muito ferido, traído, enfim, uma série de dores que foram infligidas a ele de uma forma ou de outra. E então, o espírito, por mais que nós conheçamos, porque às vezes ele diz assim, a mesa mediúnica, essa pessoa que está aí no centro não é quem vocês estão pensando, não é isso? Essa pessoa é horrível, fez isso, fez aquilo. E nós dizemos, essa pessoa já evoluiu, ela já se modificou, é outra criatura. Ele não consegue ver essa outra criatura porque ficou, digamos assim, congelada na emoção desse espírito comunicante, aquela experiência negativa, dolorosa de outro momento. Então, esse caso é muito interessante, porque eu falei do óculos virtual, né? Foi. Quantos de nós estamos usando esse óculos virtual e a gente não está se atentando? Pensa assim, é como se tivesse um óculos virtual, tem uma realidade passando aqui. Você está olhando tudo com aquele viés, com aquela lente. Então, você nem está vendo as pessoas como elas são. Então, é via de mão dupla. Ele está parado, como você falou, congelado naquele momento, mas tem algo na gente que ainda elicia, né? Estou falando nessa expressão bem da psicologia comportamental. Elicia essa emoção nele. Aí a gente vai falar: o que que é isso? É a minha essência. Porque o dia que eu conseguir fazer essa mudança, não aperta mais aquele botão. Então, infelizmente, é difícil falar isso, mas é verdade. Por isso que a gente precisa de paciência, calma, resignação, porque às vezes vai ter lá pai e filho. No passado, eles eram amigos, aí fizeram alguma coisa junto, ficaram inimigos. Aí um matou o outro. Reencarnou, pai e filho. E aí eles vêm junto, tem aquele amor, daqui a pouco, na adolescência, começa, né? Às vezes muito antes. Começa, pá, 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 parece que é inimigo. Por quê? Porque a nossa essência ainda não transformou, ainda está apertando um botão do outro. Mas porque os dois ainda estão usando o óculos lá de trás. Porque se a gente pegar o óculos virtual de Jesus, a gente cessa a maneira de sentir dessa emoção, que é uma reação a essa decodificação desse evento. Então, é possível. Ó, vou dar um exemplo de Saulo de Tarso. Ele estava com um óculos virtual dele. O dia que ele tirou esse óculos, literalmente, as escamas caíram. Ele começou a decodificar a vida com um outro olhar. Mudou a maneira dele sentir. Ele já não via superior, inferior. Ele aprendeu a ver o igual, o comum, o, o similar. Ele se transformou.
ele continuou nesse processo até depois de 30 anos, chegando no clímax da sua vitória interior acima de tudo, né? César Reis pediu desculpas, ele saiu porque tem tratamento, tomar o remédio. A Vitória Sobral, boa noite, irmãos. Obrigada, Vitória, por aqui entre nós. Também a você, Andréia Costa. A Andréia disse assim, Vanessa, você pode comentar? O corpo fala do que nosso interior está cheio. Ela está aqui trazendo para nós aquela nossa conhecidíssima frase do nosso discurso espírita. E ela continua: vê-se isso muito em quadro de transtorno depressivo. Quer comentar, Vanessa, por favor? Olha, eu adoro esse tópico da depressão, porque a gente tem uma crença de que depressão é uma tristeza, mas não é. É a depressão, na verdade, é essa raiva bem que está engolida. A gente pegou e deixou dentro de uma panela de pressão, não vai funcionar. Porque a gente não aceita as coisas como elas são. Não aceita. Eu fui rei na outra vida, nessa eu não sou. Ah, não. Então eu não quero sair do quarto, não quero trabalhar, não quero estudar, não quero fazer nada. Quando eu vejo isso, eu falo assim: vamos aceitar. Cadê o amor a Deus? Para sair da depressão, tem que amar Deus. Mas se eu ficar nesse cabo de guerra com Deus, impossível. Porque eu não estou aceitando. Eu não gosto da família que eu vim, do país que eu vim, não gosto do corpo que eu tenho, não gosto de nada. Eu estou. E a gente não percebe. É tudo lá atrás, bem inconsciente. Vai ver assim, eu tô assim, porque fulano morreu. Não é nada disso. Vai ver a vida inteira, a pessoa nunca está aceitando as condições, está sempre escapando. E aí, quando não tem escape, bum, ela deprime. Então, a aceitação, por isso que fala a calma e a resignação. Então, o corpo vai falar, vai mudar toda a neurotransmissão a partir daquilo que eu penso. Por isso que o Emmanuel falou que o espelho da vida é a mente. Eu preciso aprender a pensar. A gente nem sabe o que pensa. Por isso que é importante escrever. O que que eu penso? Eu tenho uma pessoa que eu assisto os cursos dela, espíritas, que é uma psicóloga espírita do interior de São Paulo, Célia Regina Jorge, e ela fala, tem que ter um caderno e você escreve, você vai e escreve. Passa uma semana, você volta, você não vai acreditar que você pensou tudo aquilo. Porque a gente pensa 1 milhão de coisas e não se dá conta. Então, aquilo vai mudando a nossa neurotransmissão e quando a gente vai ver, mudou. A Louise Hay tem um livro que chama No Brasil, Você Pode Curar Sua Vida. Um livro muito famoso. Atrás ela tem uma lista enorme de correlação entre o pensamento característico e o órgão que adoece, gerando tal doença e como você pode mudar. Hoje, a medicina psicossomática, muitas pessoas usam essa referência para fazer vários estudos científicos. E a gente vai vendo as provas dia a dia, vem vindo. Então, é importante a gente se conhecer. O corpo, por que que é mais fácil se conhecer agora que está encarnado? Porque o corpo, ele espelha a nossa construção. Aí a gente vai lá e olha, ai meu Deus, tô com dor na lombar, né? Aí vai ver, problema financeiro, sei lá, tá. E aí a gente vai ver que tem paper científico já, da neurociência da dor, falando o que que tem a ver aquela emoção com a dor na lombar. Aí tem gente que fala, não, mas é porque eu tô ficando velho, é porque... É, mas aí as ideias velhas também já estão lá, ó, somatizando tudo.
Passamos a vida inteira lá, com medo de perder dinheiro, de não ter dinheiro suficiente, de não poder pagar as contas. É o drama da humanidade. Aí o problema na coluna só aparece mesmo, para ver que o corpo fala. Então é bom ter esse corpinho aqui. Por isso que quando a gente vai tomar banho, a gente fala, obrigada, corpinho, você é meu amiguinho. Eu falo isso para minha filha todo dia, quando ela vai tomar banho. Fala, obrigada, corpinho, você é meu amiguinho. Eu até canto, faço uma música, para a gente não esquecer que é esse amigo que vai drenando, vai ensinando a gente, vai sendo uma referência, porque o corpo realmente fala. E Virgínia canta essa musiquinha? Olha, ela não canta, que ela gosta que eu canto para ela. Talvez um dia ela vai cantar, hein? Eu tenho um beijinho para ela, uma coisa linda. Essa menina, Obrigada. desde 8 anos, ela auxilia as reuniões da ação evangelizadora no centro. Um beijo para ela. Obrigada. Esperamos que ela esteja bem hoje, ou já esteja se recuperando. O Obrigada. Leir Paiva voltou aqui para nos dizer, evoluindo com Jesus sempre. Então, Vanessa, eu fiz aqui também uma anotação quando você falou da baixa autoestima, que faz diminuir o cérebro. Depois a Léa Brum aqui está nos falando também, descobri um livrinho em que há uma pergunta, deixa-me recuperar aqui, eu não estou vendo. Com Descobri um espaços para cinco livrinho, anos. e um dia, exatamente, espaços para 5 anos. É fantástico, a gente descobre as mudanças a cada espaço de tempo. Isso mesmo, Léa. Isso mesmo. A Leia nos fala sempre, está sempre conosco. Ela está lá no Rio Grande do Sul, terra gaúcha. Então, quando você estava falando de baixa autoestima, Vanessa, e você disse que é um trabalho, você fez uma citação, são 6 ou 7 autores, não é isso? Que Sim, você que está publicado esse trabalho na revista científica, é isso? sim, tá. Bem, e depois você disse que são 5 vezes menores o cérebro do que o cérebro daqueles que se sentem bem de alguma forma, são felizes ou se sentem bem consigo mesmos. Quando você fala sobre isso, qual é, do ponto de vista do mecanismo fisiológico, como é que acontece essa diminuição? Para onde vão as células que estavam ali formando digamos, a parte que a baixa autoestima fez desaparecer? Olha, eu não sei, mas tudo se recicla, né? A gente sabe que o cérebro depende de estimulação. Então, se a gente estimula, formam-se conexões, é como se fosse uma escultura. A gente Uhum. vai esculpindo as nossas conexões neurais de todo o cérebro, do sistema nervoso. Então, se a gente vai para esse movimento expansivo, que é o ideal, ao contrário de ser restritivo. Então, a criança, ela vai crescendo, vai aprendendo um monte de coisa. Aí, quando chega na fase adulta, a gente começa a paralisar. O que que acontece? Pensa num prédio. Todos os andares, vamos supor, 20 andares, todos eles acesos, porque tem gente morando. Aí, daqui a pouco, lá em cima, não tem mais morador, não tem morador, não tem morador. O que que você vai fazer? Vai apagar a luz, porque senão você vai gastar. Então, a lei de preservação é tal que, né, para manter aquela homeostase, eu só vou manter o que está funcionando. O que não tiver, eu apago. E no apago, recicla. Tudo se recicla, né? Agora, para voltar, a gente vai ter que fazer um esforço. Por isso que o esforço é tão importante. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Acho que é uma das lições centrais do livro, que a gente evolui por esforço e repetição. Esforço e repetição. Agora, vê bem, esforço. Então, não tem nada que a gente faça, que a gente possa evoluir se não tiver esforço. Ah, tá difícil. Excelente. Continua. Repete, repete.
repete, daqui a pouco fica fácil, né? Jesus falou isso numa, numa história linda, numa parábola no livro Jesus no Lar, sobre o aprendiz. Ele fala assim: olha, tinha um homem que sabia tocar a harpa lindamente, Isso. né? Eu amo aquela história. E aí, a harpa, ele sabia. Aí, o servo que ajudava esse homem, ele era idoso, doente, analfabeto. Mas o que que ele fez? Na hora vaga, ele ia praticar o que ele ficava observando do mestre dele. Um dia o mestre volta para casa, o senhor dele, escuta aquela música linda, celestial. Quem que pode ser? Não é possível, não conheço ninguém aqui na redondeza. Quando vai ver, era o servo dele. O que que ele fez? Ele ficou tão maravilhado que ele falou: ó, carta de alforria para você. Ou seja, a gente só vai se libertar quando a gente Se esforçar. progredir. Exato. Então a gente precisa se esforçar e repetir e repetir. Então o cérebro, ele não pode ficar lá todo bonitão se você não está usando. Não usou, ó, vai perder, hein? É usar ou perde. A baixa autoestima, eles não explicam o porquê, né? Então, são estudos que ainda estão acontecendo. Esse é um deles. Por que que será que isso acontece? Porque a gente não está usando outras áreas. E aí a gente perde. Perde aquela massa que não está sendo usada, porque o corpo, para manter, precisa de energia. Se a minha energia não está sendo utilizada, a gente fala: ó, vamos economizar. Paga toda a luz aí. Perdeu a massa. Isso você me faz lembrar Aristóteles, que disse que o hábito é uma segunda natureza. Olha. Por um princípio de psicobiofísica, quando você come, é assim que que nós formamos os nossos defeitos e as nossas virtudes, pela repetição das escolhas que fazemos. É claro, você acabou de dizer, se fica mais difícil quando nós fazemos a escolha desse lado e a reta de Jesus está aqui. Voltar é muito mais difícil. A Andréia Costa voltou a nos falar, Vanessa, ela disse: entendo as colocações, mas me perdoe, não vejo depressão como falta de fé, baixa autoestima e tantos fatores. Não podemos esquecer que, mesmo por neurotransmissores, quem está deprimido precisa acolhimento. A doutrina é consoladora. Acho que foi isso que você falou, não foi, não? É, André, eu estou entendendo o que você falou, concordo 100%. Todos nós, depressivos ou não, precisamos ser acolhidos, principalmente quem está sofrendo. Definitivamente, quem está passando pela depressão necessita de muito acolhimento, mas um acolhimento em que a pessoa possa despertar. Porque a gente não vai tirar a pessoa da depressão falando: ai, tadinho, fica aí no cantinho, eu faço uma sopinha para você. É falar com o espírito, como o professor Eurípides Barçanufo nos ensinou, de espírito para espírito. Olhar olho no olho é a mesma técnica que a gente vê descrita no livro Memórias de um Suicida, lá no hospital de Maria, né? Aí chama terapia moral. É a terapia moral. Qual que é? Espírito para espírito. Fala assim: por que que você não está aceitando a sua vida? O que que está difícil de você aceitar? E a gente tem que catapultar essa alma. Se ela permitir que a gente faça isso, se não permitir, a gente vai respeitar o momento dela, orar, ter carinho, mas cedo ou tarde para sair disso, a pessoa só vai sair se ela tiver autopercepção. E a gente precisa propiciar isso. A Andréia diz: concordo, acolher com ação. Exato. Com ação. Nós estamos sobre o tempo, passamos um pouquinho, estamos aqui já explorando a
Vanessa, mas ela é muito generosa. Mas, Nós não temos no momento nenhuma outra pergunta. Nós podemos, então, pedir a você para. Bom, eu não resisto, eu vou fazer mais uma perguntinha, uma questãozinha. Quando você falou do sentimento que perpassa lá pela parte cortical do cérebro, não foi isso que você disse? O sentimento e as perpassa emoções, né? isso, a área cortical. Qual é, então, o caminho, já que esse é o caminho do sentimento, qual é o caminho é, fisiológico, neurofisiológico, da emoção no cérebro? Olha, nós sabemos que o sistema límbico, ele modula as nossas emoções, né? Tá ali. Quando a gente vai trabalhar no nível humano, a gente permite que o discernimento entre em ação, é como se fosse uma coleira que vem para trabalhar essas emoções, transformando para construir sentimentos. Então, não tem como, ó, não vou sentir tristeza, não vou sentir raiva, não vou sentir. Não. Eu vou sentir essas emoções, eu vou reconhecer, ter consciência de que elas estão ali, perceber a causa e vou trabalhar o discernimento no sentido de o que que eu vou fazer com isso? Vou deixar sentindo ou eu vou trabalhar para compreender e a partir daí desenvolver novas potencialidades, que é o que o Leon Denis vai falar. O amor é uma construção. Tem gente que fala assim, ah, mas aquele casal lá se ama desde sempre. Não. Vai ver o que eles passaram em outras vidas. Passaram muitas dificuldades. É uma construção refinadíssima que exige da gente esse discernimento em cima das emoções. Então, se no meio do nosso cérebro as emoções estão lá borbulhando, aqui na frente, no cortical, eu vou lá, é uma coleirinha que vem, põe lá no cachorro, fala assim, vem aqui, vamos dar uma voltinha. Eu não vou deixar solto. Ah, eu vou gritar, vou bater, vou matar, vou ficar aqui quieto, congelado, porque tô morrendo de medo. Vamos pensar, o que está acontecendo? É a realidade, só o discernimento. Para a gente que é médium, isso é fundamental. Para todo mundo, mas para o médium principalmente. É fundamental. O trabalho emocional. Você saber administrar suas emoções a partir do discernimento. E tudo começa com Deus. Claro. Então, a emoção está também no cortical. Não, vamos dizer assim, a interpretação da emoção perpassa o cortical. Perpassa pelo cortical. Tá Quando certo. eu quero que tá consciente dela. Tem gente que sente um monte de coisa e nem tá percebendo. Não está percebendo. Aliás, você sublinhou muito bem quando você perguntou o que que eu estou sentindo. Muitas pessoas não sabem nomear a emoção que estão vivendo, afinal. É parte das nossas incoerências, né, humanas. A Andréia Costa voltou a dizer obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, Andréia, fique sempre conosco, venha sempre conosco estudar assim vários temas de várias áreas, que esse é o DNA do ICEB, digamos assim. A Leia Brum, ela disse até mesmo quando as nossas grandes alegrias são acolhidas, nós nos sentimos parte do outro e o outro fazendo parte de nós, Sim. É, né? nós não somos nada sem o outro, Uhum. né? Pense se a gente ficasse isolado, sozinho, a gente não saberia nem o que fazer da gente. O isolamento, diz Kardec no Livro dos Médiuns, é receita para Para muita coisa obsessão, ruim. É para obsessão, inclusive, né? Não pode se Então, isolar. exatamente. Nós agora não temos mais nenhuma participação, nem aqui nem ali. Então, podemos encerrar, Vanessa, mais um estudo lindo, emocionante, porque emocionado aqui no ICEB com a sua presença
neurocientífica, sua presença neurocientífica, amorosamente neurocientífica. Obrigada, eu quero só agradecer. Para mim é uma bênção poder refletir junto com vocês, estar aqui no ICEB. É um tesouro esse trabalho do ICEB. É um tesouro sem igual, que isso possa repercutir em todas as partes da Terra, estimulando todos nós o estudo dessa amada doutrina espírita. Doutrina espírita, isso. A Andréia Costa, olha só que coisa interessante, hein? Pode deixar, eu pedi isso para ela vir sempre. Pode deixar, recebi o link e soube do canal hoje. Continue conosco, Andréia, foi muito bom. A sua estreia, que beleza, sua estreia, né? Continue. Então, nós do ICEB sentimos também um prazer renovado e redobrado sempre que você está conosco, sempre que os nossos companheiros, que sempre acolhem tão bem os nossos convites para estarem conosco, estudando aqui no ICEB, que é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, e que nós tentamos aqui na nossa programação colar, no bom sentido, o trabalho e a postura de Kardec, que é de abrir diálogo com todas as áreas do conhecimento da contemporaneidade e colocar aí o foco, a luz e o crivo da doutrina espírita. E você, Vanessa, sempre conosco, muito obrigada, fazendo isso tão bem. Deus te abençoe e ilumine todos os seus caminhos, todos os seus projetos, tantas novidades que você sempre tem aí na sua participação linda no movimento espírita norte-americano, junto aos nossos demais companheiros também que trabalham com você. Deus te abençoe. Um beijo na Virgínia, muito especial hoje, muito especial. Então, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, ainda estão e estarão conosco em ambos os planos de existência, em nossos próximos estudos. O próximo, Andréia, é agora sexta-feira, 9h. Aqui, horário nosso de Brasil, né? Então, rogando Jesus nesta hora, a tua bênção, a continuidade da tua bênção, das tuas luzes, das tuas vibrações, para que desçam raios de tua inteligência sobre a nossa, Mestre, para que nessa linha de harmonização nós possamos crescer na direção do Pai cada vez mais. Mas também, Mestre, te rogamos, permite que continuemos a receber. Estamos abertos para isto. Em nosso coração, recebermos o influxo de tuas vibrações, de teu amor, de todas as tuas virtudes, por sobre o nosso pequenino coração, para que nesses modestos passos de engrandecimento possamos, na tua direção, irmos atingindo o caminho que nos conduz ou reconduz ao nosso Pai. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco, Mestre. Faz descer por sobre os grandes sofrimentos, as emoções conturbadas e as expectativas e experiências que estão aqui no nosso plano e na mente e no coração de nossos irmãos, expectantes de alívios e consolações. Nós, neste momento, te agradecemos, Mestre, e te rogamos, ajuda-nos a acompanhar agora uma prece, uma palavra de nossa Rosa Rita Martins. Unimos nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, agradecendo por esses momentos que passamos aqui, agradecendo a expositora, a Vanessa, por todas as informações que ela nos trouxe, por todo o conteúdo que nos deu para que possamos pensar e racionalizar em cima das nossas emoções e dos sentimentos, de maneira que possamos, Pai, através desse autoconhecimento,
progredir e aproveitar o máximo possível da nossa reencarnação atual e de todas as outras que ainda teremos. Sabemos, Mestre, que sempre que buscamos o autoconhecimento, muitas vezes os próprios entraves para esse caminho são colocados por nós mesmos. Por isso precisamos sempre de ajuda dos mestres, precisamos de expositores que nos ajudem a ter maiores conhecimentos e a buscar também maiores conhecimentos para que, a partir daí, possamos sempre progredir. Obrigado ao ICEB, à sua cúpula espiritual, que nos permite ter 2 vezes por semana a possibilidade desses novos aprendizados, desses novos conhecimentos. Que a vossa paz, Senhor, esteja sempre entre nós e que possa se estender para todo o nosso planeta. Graças a Deus.